Bom dia. Hoje, né, gente, terça-feira, nós vamos começar com história, tá? Hoje a gente tem história e português, né? Vamos lá. De história nós vamos para a página 12, tá? Que diz assim: algumas das primeiras cidades brasileiras. Agora vamos conhecer um pouco das primeiras cidades da história do nosso país. Observe o mapa ao lado. A gente vai estar observando, né, o mapa do Brasil, olha aí, ó. Vocês já conhecem, né? Você conhece essas cidades? Já visitou algumas delas? Né? Que tem gente que já visitou, né? Tem gente que, ainda mais quem é filho às vezes de militar, viaja também bastante, né? Não para em lugar algum, né? Mas o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Minas Gerais, aí tem esses aí, ó. Bahia, tem gente que vai passar carnaval em Bahia. Alguém já foi passar carnaval em Bahia? Isso que é muito bom, né? A Sheila nunca foi. Eu aqui, eu só conheço São Paulo, nem assim, tudo, algumas coisas. O Rio também algum. Espírito Santo. Só que a Sheila conhece. Só mesmo, tá? Minas, mais interior, que eu já fui alguma coisa, mas não. Só. Só. A Sheila tá pra ir em Curitiba. Tem um padrinho do Francisco que mora lá, tá doido pra gente ir. Vamos ver, né? Quando, não sei, agora eu não sei. Mas só mesmo Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né? Que o pai da tia Sheila mora lá, Espírito Santo. Mas é isso aí mesmo. Só. E vocês? Pra onde já foram, hein? Vamos lá, nós vamos falar agora de Vila Velha. Vila Velha, fundada em 1535, é a cidade mais antiga do estado do Espírito Santo. Localizada no litoral, hoje é uma cidade grande, que preserva um trecho da história do Brasil. A região foi grande produtora de cana-de-açúcar. Nessa época, o açúcar extraído da cana-de-açúcar era considerado um produto de luxo, vendido por preços muito altos no mercado. O solo e o clima da região eram perfeitos para o cultivo da cana-de-açúcar. Assim, muitas cidades dessa região foram formadas por causa do açúcar, produto que no século depois seria substituído pelo café. Né? Lá a Igreja do Rosário, lá em Vila Velha, tá aí do lado, né? A fotinha dela, né? Salvador. Em 1549, o rei de Portugal decidiu que precisava de uma figura de confiança para promover um pequeno governo e manter a coroa sempre atualizada sobre o que acontecia na colônia, além de ficar atenta à administração e às finanças dos produtos comercializados. Assim, Tomé de Souza desembarcou no território que hoje conhecemos como Bahia. Lá, organizou um pequeno centro urbano para servir de sede ao governo geral. Esse centro deu origem à primeira cidade do Brasil, São Salvador da Bahia, de Todos os Santos, mais conhecida como Salvador. A localização de Salvador facilita a comunicação com, na página 13, outras regiões da colônia e com Portugal. A população era formada por militares, religiosos e funcionários públicos. Salvador também foi uma das áreas de produção de açúcar. Você consegue imaginar como o rei Dom João III em Portugal acompanhava o que acontecia na colônia em uma época em que não havia telefones, celulares ou internet? Vocês conseguem imaginar? Hein? Consegue imaginar? Complicado, né? Sem internet, sem telefone, como é que eles faziam? Como é que era antigamente? Né? Como é que era? Eram cartas também, né? O que mais? Pensem aí. E vamos estar falando aí, que a gente vai voltar depois da correção. São Paulo. São Paulo é uma cidade que não está localizada no litoral. Sua origem está relacionada ao trabalho de padres que catequizavam os indígenas que viviam na região. Para isso, os padres construíram um colégio jesuíta, considerado atualmente a primeira construção dessa cidade. O aniversário da cidade é comemorado dia 25 de janeiro,
data em que foi realizada a primeira missa no local, em 1554, antes da construção do colégio. Hoje, quase 500 anos depois, São Paulo se transformou em uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes. Olha só, aí tem um desenho aqui de uma cidade de São Paulo, né? No centro. Agora volte ao texto e procure as datas da fundação das cidades que você viu até aqui. De Vila Velha, de Salvador e São Paulo. Ok? Vocês vão estar colocando as datas aí. Tá aí no texto. No texto de Vila Velha, no texto de Salvador e no texto de São Paulo. Ok? Até aí? Tá facinho, né? Vamos para 14. 14 tá assim: a corrida pelo ouro. Você conhece alguma das cidades históricas localizadas no estado de Minas Gerais? Sabe por que essas cidades são importantes para a história do Brasil? Já viu imagem delas em revistas, livros, televisões ou na internet? Já viram? Um livro vocês já devem ter visto, sim. Se tivesse alguma pesquisa também na internet, dá para estar pesquisando. Olha só. Anos depois da construção das primeiras cidades portuguesas no Brasil, a região onde hoje fica o estado de Minas Gerais era ocupada por populações indígenas. Em 1668, grupos de exploradores vindos da Bahia e de São Paulo descobriram ouro no local. Ao saber da descoberta, muitas pessoas de vários lugares do Brasil e até de outros países se dirigiram para a região das minas. Elas esperavam encontrar ouro e pedras preciosas e enriquecer. Com a chegada de tanta gente, formaram-se diversas vilas que depois se tornaram cidades. Parte da riqueza obtida com a atividade mineradora foi usada para edificar, por exemplo, igrejas, moradias, mercados, praças. Muitas delas estão preservadas e podem ser visitadas ainda hoje. Tá? Aí tem aqui a Vila Rica, aí, ó. Vista de Vila Rica. Olha só a cidade aí, ó, de Minas. Tá aqui embaixo para vocês observarem. E na 15 tá assim, ó. Ao chegar, imagens de uma cidade histórica ou percorrer suas ruas, podemos perceber como eram feitas as construções no passado e conhecer o traçado das ruas e praças, o estilo das construções, os materiais utilizados, o formato das portas e janelas, o feitio do telhado, os espaços internos das moradias, a utilização dos cômodos e muitos outros detalhes. Né? Olha só as ruas como elas são, como elas eram, né? Aqueles paralelepípedos. Uma cidade que é bem histórica, que é perto daqui, que acredito que alguns já tenham ido, Paraty, né? Tem bem, também bastante coisa antiga assim. Mas acredito que já viram isso em livro. Até o formato das casas. Aqui também tem, lá pro lado do centro, né, que é falado lá em cima onde tem a matriz, tem muita casa assim, com as portas e as janelas assim na beira das ruas, né, que antigamente eram assim, umas coladinhas na outra. Pra lá tem bastante. Hoje em dia é difícil a gente pegar um terreno e construir dessa forma aqui, né? Muro alto, cerca, porque tá tudo muito perigoso, né? Tudo isso a gente faz, a gente põe até câmera, né? Então vamos lá. Complete as frases com o que você aprendeu. A. Em 1668 foi descoberto ouro na região onde hoje fica o estado de Minas Gerais. Por isso, muitas pessoas se mudaram para lá, com o objetivo de... As pessoas mudavam para quê? Para estar o quê? Enriquecendo, né? Parte da riqueza obtida com a mineração foi usada para construir o quê? Tá lá, igrejas, né? Moradias, né? Mais coisas, edifícios. Na 16, a gente vai continuar vendo os exercícios, né? Para praticar. Agora é com você. Faça uma pesquisa sobre a história da cidade onde você vive e complete o quadro a seguir. Eu moro em... Onde vocês moram? Em Resende, né? E a cidade fica no estado de... No estado de onde? O estado da onde a gente mora? Hein? E foi fundada em... Leia atentamente a reportagem a seguir e depois responda as questões. Primeira árvore do pau-brasil continua crescendo após 1.500 metros.
1.500 anos, metros, olha, tô ficando doida. O repórter Zé Raimundo conheceu o Senhor da Mata. Ele batizou o país e o mais antigo pau-brasil da floresta. A idade? Acredite, 1.500 anos, segundo os cálculos dos botânicos. E continua crescendo. Não dá nem para ver onde termina o tronco. E o gigante continua crescendo, saudável. É único. É como achar um diamante que de tão perseguido virou raridade. A árvore simboliza do Brasil, o símbolo do Brasil seria em grande quantidade na floresta, se não fosse a cobiça que começou com os portugueses e continua nos dias atuais. No tempo da colonização, ele era cobiçado pela tinta vermelha que ele tem. Hoje é cobiçado somente para a fabricação de arcos de violino. Olha só o tamanho dessa árvore do pau-brasil. Olha na imagem aí que vocês têm aí. Olha como ela é alta. E vai subindo. Faça um X nas palavras que caracterizam o pau-brasil. Ela é gigante? Se for, vocês marcam um X. Ou é pequeno? É uma raridade? Ou existe em grande quantidade até hoje? Vocês vão marcar duas alternativas verdadeiras. Tá bom? Na 17. Por que os portugueses queriam o pau-brasil? Por quê? O que tinha ali? Uma tinta o quê? Como é que era? Eles queriam aquela tinta, né? Vermelho, bem natural. Por que ainda cortam árvores de pau-brasil? Eles faziam o que ali? Ali no texto está dizendo que eles faziam o quê? Arcos para quê? Arcos de violino, né? Converse com os colegas e reflita. Os colegas, né? Com o responsável. Você acha que os portugueses cuidavam das florestas da mesma forma que as populações indígenas? Acho que não, né? Depois anote abaixo suas conclusões. O que vocês acham? Vocês vão escrever aí embaixo. Ok? Vamos testar. Os mapas a seguir mostram as regiões onde existia Mata Atlântica em 1500 e o que sobrou dessa vegetação no presente. Olha só, se vocês olharem os mapas, vocês vão ver de 1500, esse verdinho é o que? É a mata, né? A vegetação. E olha ali em 2018. Como já foi destruída. Destruída por quem? Quem que destrói? Nós, né? O ser humano. Olha a diferença de quantidade de verde com a quantidade de verde. De 1500 para 2018. É muito grande, né? E ainda as pessoas continuam destruindo. Né? Na página 18, a gente finalizar a história, diz assim. E vamos testar ainda. Pode-se afirmar que o desmatamento começou quando os portugueses começaram a explorar o cacau? Os indígenas começavam a vender cana-de-açúcar? Os portugueses começaram a explorar o pau-brasil para obter lucro? A cidade de São Paulo foi fundada? Uma só. 2. A partir do estudo do módulo, podemos dizer que as cidades brasileiras foram fundadas pelos ingleses. Há muitas cidades no Brasil, algumas enormes, outras com poucos habitantes. As cidades brasileiras são todas iguais? Não, né, gente? Todas as cidades brasileiras foram fundadas a partir da exploração do café? Também não. Então, uma só aí é verdadeira. Para concluir, o que a gente viu aí nesse capítulo? Todinho. Né? Da página 6 até agora. A gente viu, as cidades brasileiras mais antigas foram construídas pelos portugueses após os primeiros anos de chegada à região onde demarcada como território brasileiro. Os portugueses queriam proteger as novas terras de possíveis invasões externas de fora, né? Mantendo-as sob seu domínio. Além disso, passaram a explorar produtos que podiam ser comercializados com outros países, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. A exploração desses produtos garantiu a construção de muitas cidades para abrigar as pessoas que iriam trabalhar. A cana-de-açúcar foi um produto de grande importância para Portugal. O clima e a terra do território brasileiro garantiam boas colheitas do produto. Muitas cidades do estado de Minas Gerais foram fundadas a partir da corrida pelo ouro, época em que muitas pessoas chegaram à região com interesse de encontrar esse metal e pedras preciosas e enriquecer.
A construção das cidades mudou o território brasileiro, especialmente as regiões em que predominavam matas e florestas. Nas primeiras cidades, os portugueses construíram fortalezas e igrejas, né? Nós vamos até a página 18 mesmo, tá? De história. E hoje a gente tem em português, que nós vamos na página 24, que é um texto, leitura e interpretação. No ritual do cordel. Aí, olha só, observe a imagem. Você já viu livretos como estes? Onde? Vocês já viram? Esses livretinhos aí, ó. Já ouviu falar em poesia de cordel? Se sim, o que sabem sobre elas? Você já viu alguns artistas declamando um cordel? Ouviu uma apresentação de repentista? Hein? O do cordel vocês viram no passado, no segundo ano, né? Vocês estudaram sobre esse gênero, acho que vocês viram sim. Então vamos lá, pra gente estar entendendo melhor. Para começar, na página agora 25. As gravuras que você observou na capa de alguns folhetos de cordéis ali atrás são chamadas de xilogravuras. Esse tipo de gravura, também chamado de xilo, é característico da poesia de cordel. Observe abaixo uma obra de arte em que o artista usou a técnica da xilogravura e cria um título para ela. Depois o professor vai informar o título dado pelo artista e você deve registrá-lo no espaço indicado. Aí vocês vão dar um nome sugerido, né? E o nome da obra, né? Vocês vão dar aí. Aí temos aqui o Gotinhas de Saber, né? Deixa eu ler para vocês. Você sabia que xilografia significa gravura na madeira? A xilogravura é uma técnica semelhante à impressão com carimbo. O artista entalha a madeira com a ilustração que pretende gravar, que fica assim em relevo. Passa a tinta sobre ela e depois a imprime sobre o papel ou outro material. Essa técnica foi criada há séculos na China e ao longo do tempo foi usada e aperfeiçoada também por outros povos. Tinha que ser da China, né? No Brasil, a xilo foi introduzida no século XIX e se desenvolveu sobretudo no Nordeste, ligada à literatura de cordel. Hoje há grandes artistas que utilizam essa técnica que representa a diversidade e a riqueza da cultura popular brasileira. Aí na 25 tá assim, é o texto, né, sobre o cordel. Cordel. O professor vai ler o cordel, que se chama A Bagunça dos Brinquedos. Aproveite a leitura e escute-o com atenção, observando suas rimas e seu ritmo. O ritmo a tia Sheila não vai lembrar não, mas vamos lá. A Bagunça dos Brinquedos. No baú da minha casa escutei um burburinho. Parecia uma conversa, fui chegando de mansinho. E colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo, para ver além de ouvir, e pensei comigo mesma, o baú eu vou abrir. Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão em que um monte de brinquedos na maior agitação. Uns gritavam, outros riam, era grande a confusão. Logo vi Mané Gostoso fazendo uma estripulia, dizendo, sou acrobata. Muita gente me aplaudia, posso até virar atleta. E alguém gritou, Maia Pia. Aí viram, na 27. Depois o peão falou, eu sou equilibrista, rodo e não caio, sou melhor e não insista. Nessa caixa de brinquedos, eu sou verdadeiro artista. A peteca remendou, eu sou bem mais divertida, pulo de uma mão para a outra, tenho penas coloridas, nunca canso de brincar, tenho fama merecida. Depois veio o ioiô, com a fada repartida, subia dizendo coisa, completava na descida, eu que nunca tinha visto uma coisa parecida. Pois comigo a criançada tem que ter habilidade, sou brinquedo que de todos é o que tem mais qualidade, para brincar tem que treinar, não importa a idade. O rói-rói já se róia,
para falar desaforado, e então solto o verbo de um jeito mal criado. Eu sou quase um instrumento, o meu jogo é musical. E por fim o catavento, com frases assobiadas. A beleza que eu tenho nunca vai ser comparada. A criança me sopra, fico longo deslumbrada. Na 28. Então tive que investir e dar minha opinião. Ei, vocês, estão me ouvindo? Eu falo de coração. Todos são muitos queridos. Prestem muita atenção. Não há como comparar. Cada qual tem o seu dom. Não existe coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam e abaixaram logo o tom. Começaram a sorrir e disseram obrigado. Eu fiquei ali brincando com um baú encantado, como se naquele instante o tempo houvesse parado, né? Aí na página 29 tá assim as atividades em relação a esse trechinho, né? Que a Sheila leu falando também do cordel. Ao ouvir o poema, você observou as rimas e notou o ritmo que há no texto? Mais ou menos, né? Eu não lembro os ritmos direito não, porque tá ouvindo. Leia o trecho abaixo e circule as palavras que têm rimas. Mas rima vocês sabem, olha só. Depois o peão falou, e eu sou equilibrista. Rodo, rodo e não caio. Sou melhor e não insista. Nessa caixa de brinquedos eu sou o verdadeiro artista. Vocês vão ver os que rimam aí. O finalzinho, vocês sabem que geralmente é o finalzinho que está rimando. Porque o título do poema é A Bagunça dos Brinquedos. Por que vocês acham que é A Bagunça dos Brinquedos? Hein? Porque os brinquedos, o quê? Existe uma discussão, né? Olha só, entre os brinquedos guardados no baú estava gerando certa bagunça ou confusão. Então, a gente tira mais ou menos por aí. 4. Os brinquedos retratados nas fotos a seguir foram mencionados no poema de cordel. Escreva o nome de cada um deles no lugar indicado. Vocês conhecem a letra A, né? Que é um ioiô. A letra B aqui embaixo é um mané gostoso. É aqueles bonequinhos que vira, não sabia que era esse nome não. Que fica virando. C é uma peteca. E o D é um rói-rói. O rói-rói eu também já conhecia, só não sabia desse mané gostoso o nome dele. Não sabia que tinha esse nome não. Aí vocês vão colocar só o nome. Na página 30 tá assim. Pra gente estar conversando. Você já brincou com os brinquedos mostrados na atividade anterior? Se sim, de qual deles vocês gostam mais? Isso a gente estaria debatendo em sala, conversando em sala. Qual o seu brinquedo preferido? Né? 6. Com a ajuda do professor, responda quantas estrofes tem o cordel lido, quantos versos há em cada estrofe, hein? Os versos, hein? Quantas estrofes, pedacinhos e quantos versos? Eu vou deixar para ver se vocês sabem. Depois que eu mandar a correção, vocês vão ver se acertaram. Tá bom? A gente já falou sobre isso também. Para relembrar, chamamos de verso cada linha de um poema. Um conjunto de versos forma uma estrofe. Então vocês vão descobrir e escrever aí, ok? O poema do cordel caracteriza-se por apresentar versos rimados, linguagem informal, já aprendemos a formal e a informal também, e temas populares. É feito para ser lido em voz alta e pode ser acompanhado de instrumentos musicais. Em geral, é composto de estrofes de 6 versos. Esses poemas são publicados em folhetos cuja capa traz uma xilogravura. É uma tradição literária notórica do Nordeste brasileiro. O cordel recebeu esse nome porque seus livretos eram pendurados em barbantes ou cordas e expostos assim, em locais públicos. Muitas vezes os autores são os próprios divulgadores de sua poesia, que geralmente faz muito isso. Esqueci o nome dele, fica no nordestino da Fátima Bernardes. Agora eu não lembro o nome dele. Ele escreve umas coisas bonitas, fala, geralmente é no final. Também não sei qual é o dia que ele passa.
Não sei se está passando ainda, né? Porque esse negócio da televisão tem mudado tanta coisa. Ai, esqueci o nome dele. Ai, se eu lembrar depois eu vou falar pra vocês. Ai, agora me sumiu o nome. Ele dá bastante, assim, poesias, assim, sabe? Eu lembro que ele fez uma tão bonita ano passado, o Dia dos Professores, o Dia das Mães, provavelmente ele deve estar fazendo essa semana. Ai, esqueci o nome dele. Ai, esqueci. Se eu lembrar depois. E na página 31 diz assim: assinale as alternativas corretas. O que for verdadeiro, vocês vão marcar um X. As rimas são recursos sonoros usados para dar ritmo ao cordel. A literatura do cordel é muito popular na região sul do Brasil. Os temas tratados nos cordéis não são populares. A xilogravura é muito utilizada nos folhetos de cordel. Então, duas são alternativas verdadeiras, tá? 8. Leia um trecho do cordel Ai Se Cesse, do cordelista Zé da Luz. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós subisse. Sobre o cordel acima, esse aí, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O autor faz uso da linguagem formal, né? Notamos o uso da linguagem informal como tradição popular e característica da poesia de cordel. Essa variação do uso da língua é característica de algumas regiões do Brasil. Só podemos escrever poesia usando a norma culta da língua portuguesa? Aí vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá? Português, nós vamos até aí, tá bom? E amanhã a gente continua, se Deus quiser, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A tia Sheila tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um beijo.